Meus caros amigos e amigas, algumas pessoas nos perguntam se a tal pílula do dia seguinte é abortiva. Esta pílula que agora o governo liberou, o Ministério da Saúde liberou para ser distribuído na rede do SUS, inclusive sem necessidade de receita médica. Bem, não tenha dúvida de que a pílula do dia seguinte é abortiva. Muitos médicos afirmam isso. Os bispos do Brasil já afirmaram isso. Os bispos dos Estados Unidos, da Conferência Americana dos Bispos, confirmou isso. E não precisa nem ser médico para a gente entender essa questão. Uma pílula do dia seguinte, que a moça toma depois de ter tido uma relação sexual para não ficar grávida, na verdade ela já ficou grávida. O que a pílula do dia seguinte vai fazer é impedir que o óvulo dela fecundado faça a chamada nidação, ou seja, cole na parede do útero e possa então se desenvolver. Porque uma pílula do dia seguinte, ela equivale a 15 vezes a carga hormonal de uma pílula anticoncepcional comum. Isso quer dizer que quando a moça toma uma pílula do dia seguinte, é como se ela tomasse de uma vez só 15 pílulas anticoncepcionais. Ora, não precisa ser médico, não precisa ser cientista, né? Não precisa ser bioquímico para entender que isso aí é uma bomba hormonal dentro do organismo da mulher, como dizia o grande cientista, geneticista Jérôme Lejeune, aquele geneticista francês que descobriu o mecanismo genético da síndrome de Down. Dr. Jérôme Lejeune dizia, é uma bomba hormonal no organismo da mulher. E eu já conversei com vários médicos, né, que são endocrinologistas, especialistas em hormônio, que dizem que é altamente prejudicial para a mulher. Bom, para o católico, então, nem se diga, porque a igreja já não recomenda usar nem a pílula anticoncepcional comum, porque a igreja diz que o ato sexual deve estar aberto naturalmente à concepção. Pior ainda, pior do que fazer a contracepção antes da gravidez, é fazer o chamado microaborto. O que a pílula do dia seguinte faz é um microaborto. A mulher aborta o feto quando ele ainda é invisível, ou seja, é apenas uma célula ou duas ou algumas vistas apenas no microscópio. Então, para o cristão, não tem nenhuma oportunidade dela usar essa pílula no dia seguinte. E os pais precisam alertar as suas filhas do perigo que elas estão correndo fisicamente. Eu já não falo nem só do perigo da alma, do perigo do pecado, do perigo do aborto. Porque se há uma possibilidade de aborto, mesmo que o aborto não aconteça, a pessoa já está pecando. Porque se expor ao perigo de pecar conscientemente, ele já diz que já é pecado. Se eu me arrisco a pecar, sabendo que aquilo é pecado, eu já estou pecando. Portanto, o católico não pode brincar com essas coisas. Não é? E, por outro lado, quem é que não sabe que uma pílula dessa do dia seguinte vai abrir as portas para mais promiscuidade social? Quem é que não entende que isso vai facilitar ainda mais para os jovens, principalmente aquele jovem, aquela jovem, que não tem uma boa formação em casa, para que se atire nesse mundo da sexualidade, sem compromisso, sem casamento, sem sentido algum. Por isso a igreja condena radicalmente o uso dessa pílula no dia seguinte. E os pais precisam alertar, os pais católicos precisam alertar os seus filhos sobre isso.